Queridos amigos, boa noite. Que as bênçãos de Jesus envolvam os nossos corações em muita paz, em muita harmonia. Como é bom estarmos reunidos mais uma vez em uma live beneficente para a Fraternidade Sem Fronteiras. Este nosso encontro virtual faz parte de um conjunto de palestras que falam a respeito da vida de Jesus e os seus apóstolos. Todos os outros encontros que nós já realizamos, os estudos anteriores, encontram-se disponíveis em nosso canal aqui no YouTube. Basta você acessar a playlist Jesus e os Apóstolos e poderá assistir ou reassistir os encontros anteriores. Nosso encontro de hoje é em torno de Simão o Zelote, ou Simão o Apóstolo Zeloso. Será uma alegria ter você conosco. Nestes encontros virtuais, também temos dedicado à divulgação da Fraternidade Sem Fronteiras, essa ONG que há 11 anos tem realizado um trabalho na África, como aqui no Brasil, dando dignidade à criatura humana. Se você ainda não conhece o projeto, pode acessar através do site que está aparecendo aqui na tela do vídeo. Oportunamente você pode entrar, conhecer um pouco mais a instituição, os trabalhos realizados pela Fraternidade Sem Fronteiras. Durante todo o nosso encontro virtual, ficará disponível aqui na tela o QR Code para que você possa apontar, se desejar, a câmera do seu celular para fazer alguma doação. Apontando a câmera do celular para o QR Code, vai abrir uma tela onde você pode escolher o valor que desejar doar e seguir todos os trâmites que o próprio site vai indicando. É super seguro e toda doação já cai diretamente nas contas da Fraternidade Sem Fronteiras. Se você preferir, pode também acessar a sua conta bancária e fazer as transferências, inclusive por meio do Pix, que é o CNPJ da instituição, e todas essas informações das contas do Pix encontra-se na descrição do vídeo e também no chat ao vivo. Está aí disponível para que aqueles que queiram participar conosco, ajudar, possam fazê-lo. Hoje nós vamos começar o nosso encontro de uma maneira diferente, alterando o transcurso do trabalho. Hoje, ao invés de passarmos primeiramente um vídeo sobre a Fraternidade Sem Fronteiras, nós vamos começar com uma participação musical, que será a nossa prece de abertura. Hoje nós contaremos com a participação do Rossandro Klingen e de sua esposa, Janine Lima. Eles vão trazer uma música chamada Sorri ou Smile, que foi conhecida por meio de uma versão escrita por João de Barro, que foi conhecido como Braguinha, e que foi escrita, na verdade, uma melodia composta por Charles Chaplin em 1936. Então hoje nós vamos nos deliciar com a voz desses dois companheiros amigos da Fraternidade Sem Fronteiras. Rossandro Klingen é um grande divulgador da nossa organização, levando por onde passa a informação, levando a mensagem altruísta, e hoje nós iniciamos com eles. Vamos então escutá-los com muito carinho. Sorri quando a dor te torturar e a saudade atormentar.
os teus dias tristonhos, vazios. Sorri quando tudo terminar, quando nada mais restar do teu sonho encantador. Sorri quando o sol perder a luz e sentires uma cruz nos teus ombros, cansados, doridos. sorri, vai mentindo a tua dor, e ao notar que tu sorris, todo mundo irá supor que és feliz. Tem sido dias de muitas dores, é verdade, muita saudade, e a gente tem direito de chorar, a gente tem direito de lamentar, a gente tem direito até de se desesperar. É humano, é nossa fragilidade, são as pessoas que a gente ama, mas nós podemos sentir tudo isso, mas não precisamos parar nisso. Nós podemos sentir essas emoções fortes de dor e de saudade, mas não podemos parar no desespero, porque a esperança é símbolo da humanidade. Portanto, apesar de tanta dor, de tanta saudade, que é símbolo de um amor que está temporariamente afastado, temos que continuar sorrindo. Sorri, vai mentindo a tua dor, e ao notar que tu sorris, todo mundo irá supor que és feliz. Jair Silva no violão. Essa música, interpretada por Rossandra e sua esposa Janine, nos fala muito o coração, nos convida a sorrir, a termos alegria de viver, mesmo diante dos embates da vida. E essa foi uma das grandes lições que, em especial, nós tivemos quando visitamos pela primeira vez as terras de Moçambique para realizar o trabalho com a Caravana de Educação, porque por onde passamos, junto das crianças, os jovens, os adultos, ali vimos expressa a alegria de viver, a gratidão a Deus por tudo, nos trazendo um grande aprendizado. Hoje nós fizemos essa pequena mudança na sequência do nosso encontro virtual, colocando primeiramente a música como abertura e prece inicial, para agora passarmos o vídeo da Fraternidade Sem Fronteiras. Em todos os nossos encontros, temos mostrado um pouco do trabalho da instituição, em diversas nuances. E hoje o vídeo que nós vamos passar, ele é um pouquinho maior de todos os outros, mas vale a pena nós assistirmos, porque foi um momento muito especial na história da Fraternidade Sem Fronteiras. Todos os anos, a Rede Globo de televisão, por meio do Caldeirão do Hulk, faz um programa chamado Inspiração, onde instituições, pessoas, elas são homenageadas pelo trabalho que realizam. E em 2019, a Fraternidade Sem Fronteiras recebeu esse troféu, esse título, por meio do programa Inspiração. E é esse programa, especificamente no momento que falou da Fraternidade Sem Fronteiras, que
que nós vamos rever juntos aqui agora, vivendo aquela emoção. E no vídeo conta um pouco a respeito do início da fraternidade, o trabalho realizado por Wagner Moura e todos nós que fazemos parte desta instituição. Viajemos juntos para logo após iniciarmos o trabalho dessa noite com Simão o Zelote, o apóstolo zeloso. Senhoras e senhores, estamos de volta, especial Inspiração. Vou aqui para todo mundo aparecer na televisão também, fechou? Aí, ó. Todo mundo bombando nas redes sociais hoje. Olá, muito obrigado pela presença. Muito obrigado a todos. Deixa eu passar aqui, não te atrapalhar. Obrigado, muito bem. Ó, é o seguinte, para quem chegou agora nesse finalzinho do Caldeirão, Especial Inspiração é um espaço onde a gente celebra histórias de brasileiros que têm feito muito com muito pouco e subverte a ordem desse programa. O elenco da TV Globo senta para aplaudir histórias inspiradoras. Muito obrigado a todos aqui, muito bom ver todo mundo aqui prestigiando hoje aqui. Juliana Alves aqui, muito obrigado, te vi num cantinho aqui. Olha, tá cheio de gente nessa mesa importante, hein? Não é bom essa tarde aqui ficar celebrando histórias? Bom demais. A gente passa por momentos que a gente deixa de acreditar, né? A gente está vendo tantas coisas horríveis acontecendo. Obrigada por essa inspiração, por reunir essas pessoas e fazer a gente acreditar cada vez mais que a gente está no caminho certo. Vamos continuar? Estamos precisando acreditar bastante ultimamente. Ó, Zelinha, sou seu fã, hein? A história que eu vou contar agora, para a gente encerrar hoje a nossa quinta e última homenagem, cruzou o meu caminho sem querer. É o último homenageado dessa tarde. É uma história muito curiosa aqui com o Caldeirão. A gente já teve próximo, muito próximo, mais de uma vez, mas a gente nunca se conheceu. A gente acabou de se conhecer quando começou o programa. Na verdade, primeiro eu conheci o trabalho dele, tá? O ano passado, a gente desembarcou em Roraima, no Um por Todos que a gente gravou. Eu queria conhecer, entender de perto como é que estava a situação dos venezuelanos que estavam migrando para Roraima. E a gente foi gravar ali próximo da fronteira e tem um trabalho importante ali do Exército Brasileiro de acolhimento, de organização. E aí fui parar num campo de acolhimento que era da Fraternidade Sem Fronteiras. Depois disso, eu fui para Moçambique. E quando cheguei em Moçambique, fui para Muzumuia. E quando eu chego em Muzumuia, no interior de Moçambique, encontro também um campo de acolhimento da Fraternidade Sem Fronteiras. Aí com esse nome pomposo, forte, né? Fraternidade Sem Fronteiras, né? Eu imaginei que era uma organização ligada à ONU, ou à Unesco, Unicef, né? Com esse nome bonito, né? Ou um grande projeto financiado por um bilionário americano, alguma coisa gigantesca e tal. E fui descobrir que a Fraternidade Sem Fronteiras, na verdade, era um projeto de um pequeno empresário, tá? Tinha uma loja de eletrônica, se eu não me engano, uma coisa assim, chamado Wagner Moura. E não era o ator, tá? Aí eu falei, bicho. Então, com vocês, para encerrar hoje o Especial Inspiração, nossa última homenagem, eu queria que você conhecesse a história do Wagner Moura e da Fraternidade Sem Fronteiras. Eu sou alguém igual a todo mundo, mas que decidi verdadeiramente, honestamente, trabalhar por uma causa, que não é fácil não. Às vezes você acerta, às vezes você erra, mas é não desistir do bem, do ser humano, nem das pessoas, né? This is not our land. Meu nome é Wagner Moura, sou idealizador, fundador da Fraternidade Sem Fronteiras, e hoje a gente acolhe mais de 15 mil crianças, órfãos e vulneráveis em várias partes do mundo. Meus pais, eles trabalhavam na fazenda. Meu pai era capataz de fazenda, então eu trabalhava com plantio, com gado, né? Essa foi minha infância até 8 anos de idade, foi quando nós nos mudamos, então, para Campo Grande. Foi mais ou menos entre 11 e 12 anos de idade em que eu vi a reportagem de crianças morrendo na África. Era a época do We Are The War, né? Aquilo me impactou profundamente. Nunca mais a África saiu da minha cabeça.
Uma vez eu vi uma reportagem do Chico Xavier, e ele com um monte de gente, ele ajudava muita gente, né? Quando eu vi aquilo, eu falei, nossa, é isso que eu quero para minha vida. Eu quero ajudar as pessoas. E imediatamente eu começo a participar de trabalhos sociais aqui na minha cidade. Desde os seus 15, 16 anos, ele já esboçava a vontade de montar um trabalho assistencial. Nós aprendemos a ir no SEASA, a coletar alimentos e levávamos no final de semana nas pessoas que estavam passando por maiores necessidades. Seus 18 anos, ele já montou uma casa, né, para ele tratar das crianças aqui em Campo Grande, né, na periferia. Ele dava sopão, ele arrecadava mantimento para dar sacolão para aquelas mãezinhas, né? Ele ajudava as crianças de rua, né? Mas algo acontecia. O chamado ainda continuava no coração, tinha uma dor. E vinha a ideia de África. Quando vinha a ideia de África na minha cabeça, eu questionava. Mas, gente, aqui no Brasil tem muita necessidade. Por que eu vou para a África? E nessa reflexão, eu ia aprofundando e trabalhando cada vez mais aqui no Brasil. 1 ano de trabalho e a dor voltou com significado. Mostrava a África na minha frente, mostrava crianças, muitas crianças. Então aquele chamado continuava. Então o Wagner senta na minha sala e fala assim, mano, eu vou montar um trabalho assistencial na África. Nós vamos atuar nas regiões mais desafiadoras. Onde tiver o problema, onde tiver a dor, a gente vai lá. Por outro lado, eu sempre pensei em montar uma grande corrente que não tivesse fronteiras religiosa, política e de nacionalidade. Esse era o meu sonho. Então eu viajo para Moçambique, conheço a realidade muito dura. Na época era o 3º IDH de baixo para cima e era o maior índice de HIV. Em consequência disso, muitas crianças órfãs. E lá eu me senti em paz e encontrei tudo aquilo que eu já tinha sonhado há muitos anos. E aí eu inicio um trabalho numa das aldeias com 70 crianças. E a partir dali veio a ideia de um apadrinhamento. Hoje a gente tem mais de 15 mil crianças em vários projetos em todo mundo. Eu me tornei um dos primeiros padrinhos. Eu e minha esposa apadrinhamos 2 crianças. E uma daquelas primeiras crianças que a gente adotou, hoje ela está ingressando na faculdade, né? Então, isso pra gente é um sentimento muito bom. É um sentimento é um combustível pra gente atuar cada vez mais no trabalho. One night to be confused, one night to speed up truth. We had a promise. O Wagner, para mim, é uma pessoa que é exemplo. Ele não só ajuda a pessoa na necessidade material mais básica, que é a fome, né? Ele promove a educação, promove a condição da pessoa ser uma pessoa efetiva no mundo, né? Um trabalho muito forte que impacta o nosso projeto são as caravanas. Hoje nós temos mais de 20 caravanas para os projetos por ano. Quem vai na caravana são apoiadores, são padrinhos. E quando ele vai e conhece o projeto, ele se torna um multiplicador do projeto. Eu fiquei 20 dias em Madagascar. A experiência de estar lá foi algo que mudou profundamente a minha vida. Eu nunca mais vou conseguir olhar o mundo com os olhos que eu via antes. Desde da gratidão que a gente sente pela vida, quanto ao próprio estar no mundo. Somos todos irmãos e a realidade é tão grande. E existem tantas pessoas que precisam tanto de auxílio, que é algo que mudou tudo. Mudou a maneira que eu vejo, mudou a maneira que eu percebo, mudou a maneira de tudo. O que me deixa muito feliz é de olhar e ver uma legião de pessoas do bem, sem fronteiras. Porque a gente hoje caminha junto, né? Ninguém mais, ninguém menos, mas todos caminhando junto em prol de um mundo melhor. Então, ter formado essa grande corrente de humanos, né, me deixa extremamente feliz. Hoje eu dedico a minha vida ao projeto Fraternidade Sem Fronteiras. 95% do meu tempo, da minha energia é dedicado ao projeto.
já fui para Moçambique e ver o amor que as crianças têm lá é lindo, assim, não... É muito bonito a mudança que ele traz para essas crianças e o amor que elas têm. Então a gente se sente muito feliz. Eu sou preenchido de tanto amor. É muito amor. Para onde você vai, você chega na África, você é recebido com amor, com canção. Eu faço isso porque eu sou humano. É a minha natureza. Exercitar o que é certo. E não é só a minha natureza. Essa é a natureza da humanidade. Quando você exercita a bondade, a fraternidade, você exercita a sua humanidade. Tem uma frase de Mahatma Gandhi que é: seja você a mudança que quer ver no mundo. A fraternidade é essa mudança. Ela promove a dignidade e o resgate para todas as pessoas que estão lá precisando. É linda, Núria. Linda. No fundo, a gente quer impactar o mundo. A gente quer mudar o mundo, sim. Às vezes o pessoal, mas você quer mudar o mundo? Sim, quero mudar o mundo. Porque o mundo ainda precisa muito de amor. Que pancada, hein, André? Não sei realmente o que falar. Gostei, que vou ter o prazer de conhecer. Não sei nem onde ele está sentado, mas foi uma das coisas mais bonitas que eu já vi de verdade. Amém. Então, senhoras e senhores, Wagner Moura. É um prazer te conhecer. Fraternidade, oiê! Gente, que emoção. É uma grande honra poder estar aqui, porque a gente é um admirador do Luciano, porque ele multiplica, ele trabalha na construção de uma mentalidade mais humana, de uma mentalidade mais fraterna. Eu quero aqui levar essa homenagem a toda a corrente dessa legião de fraternos. A gente tem uma corrente, Luciano, extraordinária, de pessoas de bem, de bem. Você falou de ponte aqui no início. O que nós fizemos, o que eu fiz é apenas criar ponte. Porque a bondade existe. E a gente faz parte desse movimento de pessoas verdadeiramente que querem mudar o mundo. Existem muitas pessoas boas. O que as pessoas precisam é acreditar nos projetos, que os projetos sejam sérios e que realmente impactem a vida dos seus irmãos. Nós acreditamos sim, que todos nós somos irmãos. Essa visão de fraternidade, quando a gente consegue olhar o outro como irmão, como foi dito aqui, tudo muda, tudo muda. Você não vai ajudar a pessoa porque ela é uma pessoa pobre ou coitada, não. Você vai se movimentar porque ele é teu irmão. Tudo muda. Então você trabalha com dignidade e é isso que a gente faz. A gente mobiliza mais de 500 voluntários, médicos, dentistas, que vão em todos os projetos e eles veem o projeto acontecendo em loco e aí volta sendo multiplicador. Hoje nós já temos mais de 18 mil padrinhos no projeto Fraternidade Sem Fronteiras. Wagner, parabéns de coração. Eu queria já que você tem 18 mil padrinhos, a maioria deles anônimos, mas alguns são bem conhecidos, que inclusive ajudam a sensibilizar as pessoas para esse belo trabalho que vocês fazem no Fraternidade Sem Fronteiras. Eu queria chamar um desses, digamos assim, que seja um padrinho ilustre, para entregar a homenagem mais do que merecida, senhoras e senhores, meu amigo querido Reinaldo Gianecchini, no especial Inspiração. Ai, olha, obrigado eu.
Nossa, é uma alegria muito grande estar aqui depois de tanta história linda, né? Depois de tantas pessoas lindas, eu estar ajudando aqui, que essa homenagem para você, Wagner, que tanto me inspirou, mesmo com a Fraternidade Sem Fronteiras. Eu depois que eu saí do meu transplante, durante esse tempo que eu estava ali no hospital, eu estava questionando sobre o sentido da vida, né? Já que eu estava ali à beira da morte. E, claro, a gente não tem certeza de nada, mas uma coisa ficou bem clara, assim, para mim, que a gente está aqui para aprender a amar, né? E a gente só vai conseguir dar esse passo para mudar as coisas quando a gente vibrar esse coração, né? E se doar, talvez seja por aí o primeiro passo, né, para a gente fazer esse coração vibrar e mudar tudo. Mudar o que a gente espera que seja mudado no mundo, não tem outro caminho, se não for daqui, né, do coração. Então, é uma honra para mim estar aqui do seu lado. Parabéns. Obrigado. E Wagner, tá louco para te conhecer. Eu achei que você era um magnata do petróleo, eu achei que você era uma coisa enorme, e eu achei você lá no Mato Grosso do Sul, simples e com tanto impacto. Então, a gente num país que a gente precisa incentivar a cultura de doação para valer, e doação não é só dinheiro, doação é amor, doação é tempo, doação é conhecimento, é o que você puder compartilhar. E a gente sempre fala, já ouvi isso várias vezes, que ninguém é tão rico que não precisa de ajuda e não tão pobre que não possa ajudar alguém. Então, obrigado, Wagner. Obrigado, Jenny, de coração mesmo. Todas essas lembranças, todos esses encontros tão marcantes para a Fraternidade Sem Fronteiras nos mostram a idoneidade dessa instituição, o valor do seu trabalho, nos fortalecendo cada vez mais. Agora chegou a nossa hora. Chegou o momento da nossa viagem pelas páginas do Evangelho para podermos falar acerca destes seguidores de Jesus. Os primeiros apóstolos, aqueles que estiveram ao lado do Mestre como testemunhas oculares da sua vida aqui na Terra. E hoje vamos nos recordar de Simão Zelote, natural de Caná da Galileia, mas vivendo com a sua família na cidade de Cafarnaum. Ao que consta, por meio de pesquisas que nós realizamos, ele deve ter sido mercador quando se uniu a Jesus. E o seu nome tem um significado muito especial, ouvido de Deus. Mateus, o apóstolo e evangelista, quando se refere a este apóstolo, ele o chama de Simão o Cananeu, enquanto Lucas e o livro Atos dos Apóstolos referem-se a Simão o Zelote. Mas estes dois nomes referem-se à mesma pessoa. Zelote é uma palavra grega que significa zeloso, e, curiosamente, cananeu também significa zeloso. Então, nós percebemos que essa é uma característica muito presente na vida de Simão, por ter sido reconhecido com essas duas alcunhas, Simão Zelote ou Simão o Cananeu. Ele pertencia a um partido político nacionalista que foi fundado por Judas, o Galileu. Naturalmente que esses não se referem aos seguidores de Jesus. Naquela época, estes nomes eram muito comuns. Então, Judas, o Galileu, ele fundou esse partido chamado Zelotismo. Era uma das frentes de entusiasmo contra o jogo dos interesses romanos. Ele era revoltado por ver seu povo carregando um peso exorbitante de tributos que iam aos cofres da águia impiedosa que dominava cada vez mais. Os romanos, eles classificavam-se como uma raça superior pela posição que desfrutavam no reino que lhes pertencia pela força.
Então, Simão Zelote, ele resolve abraçar esse partido. Ele não pensava muito em religião, porque nela ele notava que algumas sombras perigosas podiam trazer o indivíduo à escravidão, ao fanatismo. E ele se debatia muito com todas as forças que pudessem levar a criatura a ter uma liberdade, inclusive religiosa. Mas ele mentalizava para si uma vida que pudesse trazer paz, que pudesse lhe oferecer um trabalho honesto, tanto para ele quanto para o povo. E ele não sabia o que fazer a não ser se reunir com pessoas do mesmo ideal, engrossando aquelas fileiras. Um meio do que os romanos se utilizavam naquela época para poder controlar o pagamento de impostos era por meio do recenseamento. Um dos impostos que era cobrado chamava-se debário, que era o pagamento por cabeça de indivíduo que vivia ali em Israel. Então, numa das épocas de recenseamento, é que houve esse grande levante revolucionário dentro da Galileia. Surge esse movimento guerrilheiro, denominado zelotismo, onde eles perceberam que o recenseamento que era exigido pelo Império Romano nada mais era do que a forma de poder garantir o imposto por cabeça. Então, o partido da situação que dominava, vendo esse movimento perigoso realizado pelos zelotes, por trazer uma instabilidade a todo o processo, eles forjam, então, às escondidas, um contra-ataque para exterminar aquele que era o coordenador, o que era o presidente daquele partido político, Judas o Galileu. Porque eles acreditavam que, morrendo aquele homem, as linhas de conduta traçadas por ele, as estratégias, as intenções, que já eram bem delimitadas, iriam tomar caminhos diferentes, chegando inclusive a poder se esfacelar. E eles conseguem o seu intento, matam a Judas e Galileu, e realmente após a morte daquele homem, o foco do trabalho dos zelotes começou a ser outro. A revolta tomou ainda o coração dos homens, que se achavam cheios de direitos, mas se perdem por meio da intolerância e começam a usar armas de violência, enfraquecendo as bases principais da solidariedade, da construção da paz, que justamente o partido foi criado para isso. Então, aquelas ideias bem tranquilas, as ideias favoráveis do partido político, criado por Judas o Galileu, foi tomando outras diretrizes por meio daqueles que ficaram. E o partido, então, passou da defesa para o crime. E essa agitação popular foi sangrenta, porque fez com que exterminasse milhares de judeus da época. Presume-se, alguns estudiosos apontam isto, que Barrabás ele tenha sido um zelote em razão das peculiaridades do seu aprisionamento, da sua condenação. Mas nada que nós pudéssemos afirmar, são especulações a respeito disso. Então, Simão, o cananeu, ele começou a ver o seu ideal frustrado, que não era aquilo que ele desejava para a sua vida. Ele era um homem portador de uma energia muito boa, para o que desse e viesse, ele sempre estava pronto para poder servir, mas ele não concordava em maneira alguma em destruir para poder defender-se. Ele acreditava que acabava perdendo o seu direito se ele utilizasse da violência para poder construir a paz. E foi justamente envolvido por estes pensamentos
por essas ideias, já não concordando mais com aquele partido político que ele abraçara com tanto empenho, que uma certa noite ele começou a andar sem rumo, começou a pensar sobre a sua vida e foi remoendo ideias, mastigando pensamentos que não foram realizados, e ele partiu sem destino, andando para cá, andando para lá, foi se distraindo, não sabia para onde desejava ir, nem para onde estava indo, estava apenas vagando. E ele meditando sobre todos aqueles acontecimentos. Ele tinha um hábito interessante, porque ele adorava falar sobre a história do mundo, das pessoas. Ele não tinha preguiça de perguntar, de responder. Ele sempre queria se inteirar sobre os acontecimentos do mundo, aumentar o seu cabedal de conhecimento. E nesse dia de viagem, ele viajou durante largo período à noite, dormiu em hospedaria, ele não se deu conta de para onde estava indo, é como se ele estivesse vagando sem eira nem beira. E nessa andança, ele chegou à cidade de Belém de Judá. Ele gostou muito daquele local que ele não conhecia, resolveu se instalar ali por alguns dias e começou a conversar com as pessoas que viviam ali naquela comunidade. E é claro que nas conversas que teve, ele ouviu falar a respeito de um menino que havia nascido ali, que trouxera à cidade 3 reis magos do Oriente, que trouxeram presentes, que desde que aquele menino saiu de Belém, aquela cidade nunca mais fora a mesma. Inclusive, Simão teve a oportunidade de visitar o local onde Jesus teria nascido, acompanhado de Maria e José, e foi tomado de uma grande emoção quando esteve ali naquela estribaria. E quando ele ouviu falar dessa família, dessa história, ele teve uma vontade muito grande de conhecê-los. Já haviam se passado alguns anos do nascimento de Jesus. E então ele vai para a cidade de Nazaré e tem a oportunidade de conhecer a família. Ele chega à casa de Maria e tem com ela um diálogo muito profundo. Como ele sempre desejava conhecer muito a respeito da vida das pessoas, não perdeu a oportunidade de perguntar a Maria sobre a sua existência. E ela pôde então contar para aquele desconhecido que ela acolhera com muito carinho o fenômeno da vinda de Jesus, o anúncio do anjo Gabriel, a intenção de José, o seu marido. E à medida que Maria vai contando, com muito entusiasmo, a viagem deles para o Egito, as dificuldades enfrentadas, o retorno para a cidade de Nazaré, Simão ele meditava profundamente naquelas palavras e à medida que ela ia contando, é como se ele fizesse uma viagem pelo tempo. E enquanto os dois estão conversando ali na casa de Maria, eles estavam com visitas. Isabel estava também na casa de Maria. E daí a pouco entra ali naquele casebre 2 rapazotes que traziam uma grande disposição física, que conversavam animadamente entre si, naturalmente que conversavam sobre coisas altruístas. E quando Simão Zelote viu aqueles 2 rapazotes, ele sentiu uma vontade imensa de poder conversar com eles. Tratava-se de Jesus e de João, que ficaria conhecido mais tarde como João Batista, o filho de Isabel e Zacarias. Os 2 meninos estavam ali juntos e eles estavam conversando de forma muito entusiasta. E então Simão Zelote quis também travar
um diálogo com eles. E Maria, como era muito comum naquela época, os judeus sempre acolheram muito, foi realizar alguma coisa à cozinha para poder servir enquanto eles conversavam. E ali assentados em torno da mesa, eis então que Simão Zelote, fascinado pelos dois rapazes, dirigiu a sua palavra a João, que parecia estar mais aberto àquela conversa. O menino Jesus, o rapazote, estava mais silencioso, como se estivesse percebendo todo aquele envolvimento espiritual. E então, Simão Zelote, ele logo diz: moço, o que você acha da política romana, que vive oprimindo aqueles que são sofredores, mesmo que estes não pertençam à nossa raça? O que você pensa a respeito disso? Dos políticos que lutam somente para poder beneficiar certo grupo de pessoas, que trabalham para poder enriquecer e que não querem de maneira alguma consolidar aquilo que seria a verdadeira justiça. Por que nós não encontramos pessoas que se unifiquem em uma só ideia, para que ela possa crescer, para que ela seja o bem de todas as criaturas? O que você acha de pessoas que se levantam, inclusive, contra estes que estão passando para todas as criaturas as experiências negativas? E João, ele, embora fosse muito jovem, mas demonstrando uma grande sabedoria, ele disse: meu Senhor, mas essa luta é muito antiga. Ela já vem desde o início do mundo. Porque desde a criação dos seres humanos, o bem, ele esforça-se para tomar corpo na vastidão do mal, que ainda domina todos os nossos corações. Mas nós cremos que o tempo, sendo força do Pai Celestial, como um sopro da natureza, vai passar, após difíceis processos, a dominar esse mal e transformá-lo em disposições valiosas que irão se instalar aqui na Terra. As intenções, elas são valiosas, mas pelo que estás dizendo, nós estamos quase em coerência com a proposta dos romanos, porque não podemos estabelecer um trabalho de paz utilizando da violência. Nós temos ideais muito elevados, mas isso ainda não é o bastante. Nós precisamos saber onde e quando lutar por eles. Nós temos forças suficientes. No entanto, nós temos que descobrir quando e onde executar os nossos programas da vida, do espírito, para não perdermos de forma vã essas energias. Nós temos conhecimentos, às vezes acima da humanidade, mas em muitos casos haveremos de conversar da mesma forma que as pessoas que estão ao nosso derredor, para não poder confundir os raciocínios, até que chegue a hora de poder deixar o sol da verdadeira mensagem brilhar nos corações, nos trazendo a grande libertação. E à medida que João falava, Simão Zelote, ou Simão Cananeu, estava embevecido com aquelas palavras, como um rapazote tão jovem, tinha tanta sabedoria, e diante do silêncio daquele homem que queria beber cada palavra dita por João, o menino continuou: quanto às velhas raposas, elas vão cair nas suas próprias armadilhas. Por isso, não percas tempo com revoltas, nem com transformações fora do momento. Poderia te dizer
para voltar para a sua terra e esperar. Não esperar no sentido de ficar com os braços cruzados. Esperar lutando, mas contigo mesmo, enriquecendo as possibilidades de aprendizado, de crescimento espiritual, porque sabemos que você possui. A hora da guerra chegou, mas a guerra interna, não essa guerra que se faz de maneira exterior. A de fora, a guerra externa, nós precisamos entregar a Deus, que sabe como convidar a humanidade para a verdadeira libertação. E à medida que eles iam conversando, Jesus ali em silêncio acompanhava o raciocínio de João. Simão, o Zelote, jamais esqueceria aquelas lições. Guardou dentro do seu coração aquele momento com uma singular alegria, com uma experiência muito marcante para a sua existência. E o tempo passou. Muitos anos se dobraram daquele encontro. Quando numa manhã bem ensolarada, estava um pouco triste com os acontecimentos, Simão Zelote, ele procurou ali na cidade de Cafarnaum, onde ele vivia, um ancião que era curtidor de couros, que trabalhava à margem ali de um córrego para poder realizar o seu trabalho. E ele encontra Jonas Ben Sabel, que já era um amigo muito querido, solfejando um hino, trabalhando com muita alegria. Ele reverenciava os seus ancestrais, os dois já se conheciam desde muito tempo. E então Simão, chegando ali, logo o cumprimenta, e parecia que já há algum tempo eles não se encontravam, porque Jonas logo disse a Simão Zelote: mas meu querido irmão, quais são os sopros que te trazem aqui, nesse ambiente de um velho sem nenhum préstimo? Mas venha, sente-se aqui, vamos conversar. Nos dê o prazer de compartilhar conosco a ceia que a hora anuncia. E naquele momento, o curtidor de couros aponta ali um banco para que Simão Zelote pudesse se assentar. Ele lava suas mãos, fazendo o asseio, trazia as mãos cheirosas por causa do couro que ele manuseava. E então ele se assenta ali defronte ao homem já feito, Simão Zelote, e iniciam aquela conversação. Ele, Jonas Ben Sabel, estava ciente de todas aquelas movimentações que estavam ocorrendo com os zelotes, todas aquelas divergências dentro do partido, a utilização da violência. E ele, que conhecia muito bem Simão Cananeu, lhe disse que ele precisava meditar, que ele precisava pensar sobre aquilo, porque não estava lhe fazendo bem aquele partido, já que ele não estava mais em consonância com a mesma proposta, com os mesmos ideais. E ele, o curtidor de couros, começa a falar com Simão Zelote a respeito de Jesus. As notícias primeiras do Messias, que estava pregando ali às margens do Mar da Galileia, que estava convidando a tantas criaturas à descoberta dos sentimentos verdadeiros, e contou para o jovem político todos os fenômenos que ele mesmo pôde assistir, de algumas curas realizadas pelas mãos de Jesus, e o que as pessoas idôneas que ele conhecia também falavam a respeito do Nazareno. Simão Zelote, vivendo ali em Cafarnaum, é claro que ele já havia escutado falar de Jesus, o Cristo de Deus, mas ele estava muito relutante. Ele tinha uma outra visão acerca de Jesus. E ele dizia
para Jonas Ben Sabel: esse homem não tem força política e certamente vai ser eliminado daqui a pouco pelos poderes de César, como inclusive foi Judas, o Galileu, aquele que foi o criador do nosso partido político. Então, quando se morre o chefe, desfazem-se aquelas ideias. Mas Jonas Ben Sabel, com a sua sabedoria, homem muito vivido, ele vai fortalecendo o coração de Simão Zelote a respeito de Jesus, dizendo que aquele homem parecia ser bem diferente. Passado algumas semanas, eis que novamente Simão Zelote ouve falar de Jesus. Então, quando as informações vão chegando de variadas formas, por meio de muitas pessoas que ele conhecia, eis que a curiosidade acabou invadindo o seu coração e ele quis inteirar-se daquela doutrina. Ele queria saber realmente que homem era aquele. Simão Zelote era um homem muito inteligente, sabia medir os conceitos, analisar os fatos que foram vivenciados na sua vida. Ele tinha a certeza dentro do seu coração que havia nascido aqui na terra, que a sua missão era poder defender os fracos, os oprimidos, mas ele ainda precisava compreender o que significava viver, como ele poderia fazer isso. Ele ainda estava um pouco perdido no rumo da missão que deveria empreender aqui na terra. E vão chegando mais e mais notícias dos feitos do Nazareno, que muitos já o chamavam de mestre. E foi naquela simples conversa com o curtidor de couros, com essas notícias, é que Simão foi direcionado por aquele encontro. Aquele encontro queria modificar a história da sua vida e que fez com que ele pudesse integrar no maior partido que ele jamais havia conhecido. O partido do amor, que se apoiava em conceitos universais, que se baseava em ideias que favoreciam a liberdade de todas as criaturas, mostrando os direitos, mas a mesma sequência, também mostrando os deveres que temos de uns para com os outros. Ninguém pode ter direitos sem cumprir com seus deveres. Então, passado alguns dias de tudo aquilo que havia acontecido, Simão Cananita, ele resolve procurar Jesus. E junto à multidão que o cercava, pela primeira vez, ele escutou o mestre falar. Os historiadores, evangelistas e nem mesmo os benfeitores espirituais puderam narrar como que esse chamamento foi feito. O que se sabe é que em algum momento Jesus convidou para que ele pudesse se tornar o seu discípulo e ele participou daquele partido de amor. Na mesma hora, Simão aceitou o convite de Jesus. Podemos imaginar essa cena grandiosa de Simão Zelote segurando as mãos do mestre, sentindo dentro do seu coração aquela alegria, as lágrimas a escorrerem para poder demonstrar o seu entusiasmo, a sua alegria de poder participar daquele momento. E de certo que, estando ali de frente a Jesus, ele deve ter se recordado de anos antes, quando na cidade de Nazaré ele encontrou aquele homem que era um rapazote ao lado do seu primo João, que havia feito um trabalho extraordinário nas águas do Rio Jordão, convidando as criaturas ao batismo pelo arrependimento. E ele torna-se então discípulo de Jesus, acompanhando os seus passos. E agora, ao lado do meigo Rabi, quantas lições, quanto aprendizado, quantas oportunidades de
troca de experiências. Conta-nos os benfeitores espirituais, e nós temos nos referido a isto, que em muitas oportunidades Jesus ele tinha o seu momento com seus seguidores, ele tinha aquela hora em que ele abria campo, espaço, para que eles pudessem conversar, para que eles pudessem expor aquilo que pensavam a respeito da vida e tirar as suas dúvidas. E foi numa dessas noites, geralmente se dava à noite esses encontros, no largo alpendre da casa de Simão Pedro, que Simão teve ocasião de perguntar a Jesus. Teve um momento de tirar a sua dúvida. E ele diz com muita simplicidade: Mestre, por favor, queira nos orientar sobre o que vem a ser a solidariedade. Eu quero crer que a solidariedade, ela não se acaba em nenhuma condição. Mas, apesar disso, a que eu alimentava, junto com os companheiros de mesmo ideais, quando fazia parte do zelotismo, enfraqueceu. Quando eles começaram a mudar de rota, quando eles começaram a tomar outros caminhos. Então eu gostaria muito, Senhor, que você pudesse nos explicar sobre a solidariedade. E Jesus, na sua imensa sabedoria, ele diz: Simão, Simão, a solidariedade é um princípio divino dentro do nosso coração. Se queres saber, a tua solidariedade, ela não se acabou. Pelo que vemos, ela está apenas mudando de direção. Eu te digo que a política do mundo, ela tem os seus valores para aqueles que com ela se afinam. Mas o partido que você escolheu agora participar, se afiliar, ele traz como emblema da sua vida alicerces pautados nas leis divinas, em leis muito mais elevadas. Ele não tem limites para fazer o bem. E nós nunca devemos desistir, definitivamente, de nos solidarizar com o movimento de que participamos, que tanto esforço exigiu para trazer o bem-estar comum do povo. Mas precisamos separar, com muito critério, as atitudes valorosas dos companheiros, mas não nos deixar envolver por aquilo que não for útil. Nunca um homem é inteiramente ruim. Por isso, aproveita sempre o que é bom e distancia-te daquilo que você acredita que é imprestável. Essa fala de Jesus, só abrindo um parêntese, ela é muito profunda. Vejamos a sutileza de Jesus. Ele não fala mal contra aquele partido político. Ele não traz nenhuma conotação negativa. Ele só convida Simão Zelote para analisar o que já estava fazendo o seu discípulo. Analisar aquilo que era correto, aquilo que não era, aquilo que convinha, o que não convinha, e fazer a sua escolha. E Jesus continua: ainda vai existir uma solidariedade mais importante, que é aquela que nós devemos ter para com o Senhor de todas as coisas, que mora ainda fora de nós, mas que deve se instalar dentro do nosso coração. Nós precisamos nos preparar, Simão, para a grande viagem de ascensão. E se encontrarmos uma carruagem melhor para nos fazer essa ascensão, devemos apossar, devemos utilizar dessa condução para poder chegar a esses altos cimos. Mas eu te digo que se por acaso tudo isso faltar, devemos utilizar também dos nossos pés, sem poder esmorecer. Era uma lição muito profunda e muito grandiosa que Jesus trazia naquela noite, onde Simão Zelote, Simão Cananeu, iria aprender
a grande lição da sua vida com o divino e amado Mestre Jesus. A partir desse encontro com Jesus, o coração de Simão Zelote ficou mais apaziguado, mais tranquilo, embora ainda trouxesse muitas dúvidas dentro do seu coração. E mais tarde, semanas depois, eis que numa manhã, Jesus o convidou para se tornar um dos seus apóstolos. Naquela manhã, junto ao mar da Galileia, ali em Cafarnaum, quando Jesus nomeia os 12 homens, para surpresa de Simão o Zelote, ele é convidado para ser um embaixador, um seguidor de Jesus, para ser um apóstolo. Segundo alguns historiadores e pesquisas que realizamos, coube a Simão Zelote o encargo de organizar as diversões e também o descanso do grupo apostólico. Cada um deles tinha uma função dentro do colégio apostolar e, segundo consta, Simão, o apóstolo zeloso, iria ter essa tarefa. Ele tinha, no entanto, dentro do seu coração, um receio que às vezes o assustava. Ele tinha medo de que Roma pudesse, de alguma forma, intervir contra Jesus. Diante da águia que dominava Israel, o mundo conhecido, o que seria daquele simples profeta, aquele homem carpinteiro? Ao mesmo tempo que vinha à sua mente que Jesus era realmente um enviado de Deus. Jesus falava muito isso, né? Eu e o Pai somos um. Eu estou com o Pai está comigo. Jesus confiava, tinha a certeza da presença de Deus em sua vida. Simão ainda estava aprendendo. Mas, embora muitas vezes essas ideias assomassem o seu coração, ele não teve medo de acompanhar. Ele tinha medo que Jesus pudesse ser preso, pudesse ser levado à morte, mas ele não receava pela sua própria vida. Ele queria ficar ao lado de Jesus. Uma característica muito interessante que os benfeitores espirituais trazem a respeito desse apóstolo é que o seu objetivo não era dar a vida, se preciso fosse, para a liberdade de um povo. Ele poderia até dar naquele instante, mas a sua maior alegria era poder ajudar toda a humanidade a entender o real significado da liberdade e na busca da felicidade. Então, a maior glória para o seu coração seria ele realizar este trabalho, que ele sentia que era a sua missão. Mas ele ainda trazia dúvida. Ele trazia dúvida, não compreendia muito bem o que era viver, o que era receber de Deus uma missão para poder cumprir e como direcioná-la aqui na nossa vida. Então, naqueles encontros que Jesus tinha com seus apóstolos, Simão Zelote estava sempre muito atento aos ensinamentos para ver se em algum momento Jesus falava a respeito disso. E um dia Jesus, que conhece profundamente a todos nós, ele dá a oportunidade para que novamente Simão Zelote pudesse tirar a sua dúvida. Então ele fala: mestre, às vezes nós somos tomados de uma defesa, sem saber ao certo o que nós estamos defendendo. Eu, todavia, me sinto no dever de defender a vida, seja ela qual for. Mas ainda não entendo o que é viver. Para que nós estamos vivendo aqui na Terra? Dá-nos essa definição. Eu sou, te confesso, o maior necessitado de ouvir a tua fala a esse respeito. Então, Simão Zelote ele demonstrava muita humildade perante Jesus, da necessidade do aprendizado, do crescimento, do entendimento acerca dos preceitos que ele viera nos trazer.
E então Jesus diz para ele que a vida, na sua profundidade, é muito engenhosa para que nós possamos dar uma definição. Porque toda definição de vida seria transferida para Deus, porque Deus é vida. Nós nos enganamos muito, diz Jesus, pensando e falando que a vida somente existe onde se manifesta o instinto, a inteligência, mas ela vibra em tudo. Ela está permanente em tudo aquilo que foi criado. Queres saber sobre a vida na sua maior expressão? Então queres conhecer a Deus na sua essência genealógica. E isto é impossível para nós podermos compreender por causa das questões obscuras que ainda trazemos dentro do nosso coração. Mas nós não podemos parar de procurar aprender. Essa busca do teu conhecimento, ela é muito importante. Nas linhas do nosso entendimento, nós vamos compreendendo a vida como ela verdadeiramente é. E o que nós podemos falar e dizer, para a nossa compreensão mesma, disse Jesus, é que a vida é movimento. Tudo que se move, vive, é o pulsar da vida. Não se encontra nada na inércia. E se nós queremos viver com mais intensidade, é preciso também nos movimentarmos. Não podemos permanecer na inércia. Por acaso, você já pensou em uma pequenina formiga, quase não alcançada pela nossa vista? Pois ela sabe exatamente o que cumprir, o que fazer, qual o seu dever, e nunca para de trabalhar em benefício dela própria e de todas as outras da comunidade em que vive, porque todas elas fazem a mesma coisa. Todas elas trabalham para o bem comum. Isso é a vida, isso é viver. Então, se o teu maior interesse é de poder lutar pela vida, é bom e justo que não esqueças que somente quem dá a vida é Deus. Somente Deus oferta a vida. Temos sim um enorme campo de trabalho, mas nós não temos o poder de criar vidas e nem tampouco devemos ter medo de que essas vidas possam vir a perecer, porque é natural que a vida pereça, principalmente a vida física, já que a vida espiritual ela é eterna. Para poder mostrar o que nós poderemos fazer, basta notar uma sementinha de mostarda, que é quase invisível aos nossos olhos. Mas nela está o germe da vida. Nenhum homem é capaz de criar uma sementinha de mostarda. Mas todo homem pode plantá-la, todo homem pode cultivá-la, pode auxiliá-la no seu crescimento e no seu desenvolvimento. Se a vida, Simão, precisasse da nossa defesa para poder prosseguir, ela já não mais existiria desde a sua criação, e nem Deus seria Deus. Já meditaste sobre isso? No que podes fazer por ti mesmo? Já procurastes estudar o que tens feito até hoje pela tua própria defesa? Porque muito mais do que defender os outros, nós também precisamos nos defender. Defender a nossa mente, defender o nosso coração, para que as experiências do mal não se apossem da nossa existência. Se não sabes bem ao certo o que deves fazer, busque um general para poder comandar a tua vida. E esse general, com certeza, maior de todos, é Deus, Criador de todas as coisas. Então, viver, Simão, é amar, pois o Senhor é amor.
E realmente mais tarde, João, o apóstolo amado de Jesus, vai definir Deus como sendo amor. E Simão Zelote naquele dia, como todos nós, agora relembrando essa passagem, tivemos esta aula, porque é uma aula que Jesus nos dá, trazendo tanto conhecimento acerca da nossa vida. O tempo vai passando, Simão Zelote sempre muito atento aos acontecimentos ao seu derredor, sempre buscando o aprendizado. E ele, abaixo de Simão Pedro, era também o mais velho. Já estava em idade bem avançada, e muitas vezes ele sentia que as suas energias elas estavam desvanecendo, e que ele não tinha aquela mesma força física que possuía, ele não tinha aquela mesma presteza, rapidez, ele tinha dificuldade de caminhar, tinha dificuldade de viajar. É natural do processo, inclusive, do envelhecimento. Mas ele ficava observando, às vezes, o entusiasmo dos filhos de Zebedeu, por exemplo, João e Tiago, que eram bem mais jovens, e ele perguntava a si mesmo o que seria do seu esforço singelo junto de Jesus. Como que ele poderia contribuir, principalmente depois que Jesus se fosse, para a instauração do Evangelho, que já não tinha mais tantos recursos. E ele começa a sentir, com o passar do tempo, o declínio realmente das suas forças vitais. Suas energias pareciam descer de uma grande montanha, embora o seu espírito se conservasse muito forte, muito vigilante, mas ele estava bem acabrunhado. E Jesus percebe esses questionamentos, essas dúvidas interiores de Simão Zelote, conforme narrado pelo Espírito Irmão X, pela mediunidade de Chico Xavier. O mestre aproxima-se então do apóstolo e lhe diz: Simão, acaso nós poderíamos perguntar a idade de nosso pai? E se fôssemos contar o tempo na ampulheta das nossas inquietações, quem seria o mais velho de todos nós? A vida, na sua expressão terrestre, é como uma árvore grandiosa, meu amigo. A infância é a sua ramagem verdejante. A mocidade se constitui de suas flores perfumadas e formosas. A velhice é fruto da experiência e da sabedoria. Há ramagens que morrem depois do primeiro beijo do sol. Flores que caem ao primeiro sopro da primavera, porém o fruto é uma bênção do Todo-Poderoso. Então nós podemos dizer, Simão, que a ramagem é uma esperança, a flor uma promessa, mas o fruto é a realização. E esta imagem também pode ser utilizada na vida do espírito, apenas com a diferença de que aí as ramagens e as flores não morrem nunca, porque estão sempre marchando para o fruto da edificação. Estão sempre marchando para a conquista, para a evolução. Não a velhice enferma e amargurada que se conhece aqui na Terra, mas a experiência que edifica o amor, a sabedoria. E naquele momento em que Jesus ele vai falando esse texto tão poético e tão bonito, Simão Zelote interrompe o mestre e diz: Senhor, mas a verdade é que eu me sinto depauperado, envelhecido, temendo não resistir aos esforços que se obriga a minha alma, na semeadura inclusive da vossa doutrina. Então Jesus naquele momento ele foi bem enfático. Escuta, Simão, que eu vou te dizer. Você acha que os moços de amanhã poderão fazer alguma coisa sem os trabalhos dos que agora estão envelhecendo?
Poderia, por acaso, uma árvore viver sem a raiz? A alma sem Deus? Então lembra-te do teu esforço, do teu trabalho, que vai ser empreendido agora, segundo as suas limitações. Mas não te preocupes com a obra que pertence a Deus. Então, ser moço ou velho no mundo não interessa. Antes de tudo, é preciso ser de Deus. E foi com Jesus que Simão pôde transformar-se. Ele entendeu naquele dia o seu valor. Jesus tinha essa característica de poder valorizar a criatura humana naquilo que ela tinha de melhor. E Simão Zelote, ele tornou-se um revolucionário no sentido bom e positivo da palavra, aprendeu a controlar a sua índole, a controlar os seus ímpetos e transformou-se no eficiente pregador da mensagem de Jesus. Os ensinamentos de Jesus transformaram-se dentro do coração de Simão o Zelote, e aquele sentimento partidário que ele possuía dentro do zelotismo foi sendo substituído na qualidade de amor ao próximo, naquela convivência diária e pessoal com os seguidores de Jesus. Ele foi aprendendo muito, inclusive estando ao lado de Mateus, que era um dos homens que trabalhava na alfândega, trabalhava junto da cobrança de impostos. E isso para Simão o Zelote foi um grande embate, porque imagine, ele que combatia o Império Romano, estaria agora ao lado de um homem que trabalhou para o Império Romano, cobrando impostos. Mas foi junto com Jesus, naquelas experiências, que ele foi abrindo o seu coração, foi moldando o seu ser. Simão, ele era muito zeloso com aquilo que fazia, com aquilo que queria, um homem fervoroso, devotado, que tinha um amor muito intenso por qualquer causa que abraçava. E ao abraçar o partido de amor, que era o de Jesus, ele quis alcançar os objetivos. E Jesus com certeza o chamou por ver esse zelo ardente que realmente iria transformá-lo num grande trabalhador. No momento em que Simão Zelote converteu-se em discípulo e depois foi chamado apóstolo, não deixou de ser patriota, mas o seu patriotismo, ele assumiu contornos muito mais nobres, muito mais profundos. Sob os ensinamentos de Jesus, sob a tutela do Mestre, Simão percebeu que o grande poder escravizador na Palestina não era Roma, mas sim as imperfeições, os vícios, as mazelas que ainda tomam conta do nosso coração. Então ele joga para longe aquela adaga, aquela lança que representavam a guerra externa, para transformar-se num pregador da mensagem do Evangelho por meio de atitudes. E depois que Jesus é preso, que é levado à crucificação, depois que Jesus dá o último suspiro na cruz, que muitos dos apóstolos fogem com medo, inclusive Simão o Zelote, eis que, com o retorno do Mestre, com a volta dele para demonstrar a imortalidade da alma e o convite para o trabalho de divulgação, Simão não pestanejou em poder proclamar o Evangelho. Existem poucas referências a respeito do trabalho apostólico de Simão Zelote, mas ao que nós depreendemos pelos estudos que realizamos, ele parece ter ido primeiro ao Egito com Filipe, depois, mais tarde, ele voltou ao Oriente Médio pela África do Norte
passou também por alguns locais da Espanha e da Bretanha, e depois de ter ido à Ásia Menor, se juntou a outros apóstolos na Pérsia. Segundo uma notícia de Hegesipo, um historiador, o apóstolo de Jesus, Simão Zelote, teria sofrido seu martírio na Pérsia durante o Império de Trajano. É uma história muito antiga que diz que ele teria sido decapitado ali na Pérsia e depois o seu corpo foi cortado em pedaços, para que ele pudesse servir de exemplo a todos aqueles que tivessem a audácia de poder acompanhar os passos de Jesus. Então nós notamos que a vida desse apóstolo é muito rica de ensinamento. Todos eles nos trazem profundas lições como os primeiros seguidores para fortalecer a nossa vida, para que nós consigamos também realizar o trabalho que nos compete. Só nos resta agradecer o carinho da presença de todos vocês. Ainda não saiam da nossa sala virtual, porque ainda vamos finalizar com uma poesia, a poesia do Espírito Maria Dolores, que intuiu o nosso amigo, companheiro Charles Alexandre Simões Pires, que traz, por meio da sua mediunidade intuitiva, esta mensagem, este poema chamado O Zelote, que vai finalizar o nosso encontro da noite de hoje com esse envolvimento como uma prece final. Mas antes nós queríamos dar alguns recadinhos. Nosso próximo encontro virtual, também uma live beneficente, é sobre Judas Tadeu, o apóstolo da força física. Você é o nosso convidado. Oportunamente nós vamos divulgar a data pelas redes sociais. Queríamos também pedir aos nossos internautas que estão nos acompanhando, se tiverem gostado do nosso encontro, dê o seu like para que a divulgação ela possa continuar dentro do contexto midiático, sendo levada a outras pessoas. Compartilhem para que outros possam assistir. Se é a primeira vez que você se encontra aqui conosco, inscreva-se no nosso canal, logo abaixo do vídeo, ao ícone inscrever-se. Inscreva-se, ative o sininho, as notificações, que é uma maneira de você ser avisado todas as vezes que um novo vídeo for postado. Agradecemos a todos vocês que estiveram conosco, que colaboraram com a Fraternidade Sem Fronteiras, por meio do QR Code, de depósitos na conta da Fraternidade. Nós, quando nos unimos, podemos realizar muito mais. Então, uma boa noite para todos nós. Espero que em breve possamos nos reencontrar e fiquemos agora com a poesia, com a finalização das nossas atividades da noite de hoje. Até breve. O Zelote. Era cananita o apóstolo Simão, o defensor israelita, arauto da libertação. Se embrenhara na política pela queda da águia romana, pelo fim dos impostos e por sua nação soberana. E unir as suas forças às hostes do zelotismo que alimentava guerrilhas, radical partidarismo. Avesso à religião, o patriota judeu repetia a doutrinação de Judas o Galileu. Mas diante das mudanças e do impulso destruidor, Simão descobriu a esperança, o convite à legenda do amor. Entendeu que a violência, quando se une à intolerância, é qual venenosa essência nas mãos de ingênua criança. Aquele que é violento, nunca está com a razão, se perde no sentimento, adoece no coração. E o homem da revolta fez-se servo viril, que a Jesus se devota em busca do próprio buril.
fazendo crescer no peito a luz da solidariedade, combatendo o preconceito para com a gentilidade. A luta é sempre diária no reduto do coração, para vencer a própria miséria e encontrar a libertação. Entendera que o combate seguia de verdade pela eterna salvação, partido da caridade. O apóstolo da solidariedade, que outrora fora zelote, preferiu seguir a verdade, se juntou a outro magote. A si mesmo enfrentava, no convívio com Mateus, o publicano que cobrara os impostos dos judeus. E onde havia aversão, semeara a indulgência, viu nascer o perdão, mais tarde a benevolência. Compreendendo que os opostos são o perfeito convite do Pai de unir corações dispostos contra o preconceito que cai. Um dia Simão se sentiu muito velho para a missão e do mestre atento ouviu: não importa se és ancião, só importa a nossa vontade e o concurso de cada qual. Deus é solidariedade, mas a cruz é individual. Agora lá estava Simão com a nova proposta feliz. A vida em renovação era eterno aprendiz. Mas um homem se entregava para lastrar o amor de Jesus. Na Pérsia sofria o martírio, difundindo o partido da luz.